Olá pessoal, eu sou o Thiago Silva do blog Promurb. Hoje é um vídeo rápido, vamos falar um pouco sobre como que foi esse ano de 2020 na mobilidade urbana em meio a essa pandemia. Vamos lá! Então pessoal, esse ano de 2020 foi um ano muito atípico, né? Tivemos aí essa pandemia de coronavírus, muitos setores foram afetados, sobretudo o setor de mobilidade urbana, né? Por conta da quarentena, né, que foi colocada aí pelos nossos governantes, né? A demanda de passageiros no transporte público, né, seja por ônibus ou trilhos, ela caiu muito, caiu bastante. E isso acabou evidenciando um problema que já vinha há muito tempo e que foi sendo postergado pelo poder público, que é a forma de financiamento do transporte. Como que funciona hoje, né? O transporte público hoje ele é financiado basicamente pelo valor pago pelo passageiro, o valor da tarifa, e mais os subsídios públicos, quando há, né, que é aquele valor que prefeitura, o governo do estado, até o governo federal, é, repassa para essas empresas para ela continuar mantendo o serviço. Só o que acontece? Se você não está usando o transporte público, se não há passageiros usando o transporte público, pagando a passagem, evidentemente que não há dinheiro entrando em caixa das empresas. Então é uma conta que acaba não fechando. Com menos recursos, menos verba entrando nas empresas de ônibus, evidentemente que as empresas passarão, né, acabaram passando por dificuldades. As empresas que já vinham uma situação ruim acabaram ficando numa situação pior. Algumas até fecharam as portas, tiveram que demitir. Outras empresas que estavam numa situação melhor acabaram por reduzir um pouco os serviços. Tanto é que no caso aqui de São Paulo, a prefeitura autorizou a redução de frota, né? Que aproximadamente houve uma queda de 60%, pelo menos 60% de passageiros no pico da pandemia, vamos dizer assim, né? No auge da pandemia. E as empresas, por conta disso, reduziram a frota. Só que aí vira um efeito dominó, porque reduziu a frota em um momento onde se recomendou o distanciamento social. Então, por mais que houvesse menos pessoas usando o transporte público, se você reduz a frota, você aumenta o intervalo. Aumentando o intervalo, as pessoas acabam ficando aglomeradas nos ônibus, nos trens. Então, é um ciclo, né? Um efeito dominó, um efeito cascata, vamos dizer assim. E isso fez com que a gente repensasse, colocasse em pauta novamente o financiamento do transporte. Porque é uma bomba relógio você simplesmente manter o sistema, como eu já disse, com o valor da tarifa e com subsídios públicos. Então, esse ano de 2020, vamos dizer assim, foi um divisor de águas, né? Nesse ano a gente teve que colocar em pauta o financiamento. E eu espero que isso continue sendo levado adiante, considerado pelos governantes. Evidentemente que a gente não espera que haja uma pandemia desse porte, claro, né? Mas qualquer diversidade no transporte público, qualquer que seja ele, qualquer que seja essa diversidade, acaba se impactando no caixa da empresa. Até, por exemplo, em época de final de ano, quando tem uma redução menor, quantas vezes vocês já não viram aí empresas com dificuldade de pagar salários, ou atrasou o salário, enfim, qualquer motivo. Então, é mais do que na hora de colocar o financiamento do transporte público em pauta, novas fontes de financiamento, de modo que não fique apenas o valor da tarifa e os subsídios públicos como forma de manter o sistema. Então, nesse ano de 2020, isso ficou claro, ficou evidenciado. É preciso, urgentemente, para ontem, conseguir novas formas de financiamento. Não deixar apenas o valor da tarifa e os subsídios públicos quando há. Porque nem toda cidade há subsídios públicos, né? São Paulo é uma das cidades que tem subsídios públicos. Por volta aí de 3 bi, mais ou menos. O transporte custa aproximadamente aí
8 bi e meio por ano, 9 bi aproximadamente, e com o valor da tarifa consegue ali a cobrir 5 bi e meio, quase 6 bi. E o restante a prefeitura cobre por meio de subsídios públicos. Então, esse ano de 2020 fica essa lição. É preciso pensar no financiamento do transporte, até porque sem esse financiamento, qualquer diversidade, qualquer problema futuro vai impactar novamente. Aí as empresas terão que reduzir intervalo, reduzir frota, aumentar intervalo, e isso acaba virando uma bomba relógio, até porque a qualidade do serviço acaba indo lá embaixo, ficando ruim, e isso faz com que as pessoas deixem de usar o transporte público, procure uma outra alternativa, uma outra opção. E aí fica pior ainda, reduz número de passageiros, enfim, é uma situação bem complexa. E aqui a gente do blog Plomurgo, espera que poder público, né, poder concedente, prefeituras, estados, sentem numa sala, conversem e coloquem em pauta urgentemente o financiamento do transporte. Obrigado aí, pessoal, e até o próximo vídeo. Até mais.